Quero cumprimentar toda a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez em Recife, participando da Escola Bíblica de Obreiro, dessa vez a 65ª Escola Bíblica. Quero reiterar a saudação da igreja de Jundiaí para o pastor Ailton, para sua família, o ministério, a igreja do estado de Pernambuco, e devo dizer que realmente estamos no melhor lugar do mundo. Quando o pastor Ailton falou, me trouxe este honroso convite para trazer a mensagem que nesta noite fui buscar a direção de Deus sobre o tema desta noite. Pastor Ailton lembrou bem que de manhã eu falei sobre o batismo no Espírito Santo e agora à noite queremos falar sobre a salvação. É uma mensagem simples, orei a Deus, é uma mensagem teológica, mas com exemplos e ilustrações da própria Bíblia, de modo que as pessoas, ainda que não tenham lido sequer uma página da Bíblia, possa compreender essa mensagem de salvação. Uma mensagem para toda a igreja, uma mensagem para todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz em poder rever aqui alguns companheiros, pastor Joel Freire da Costa, um grande amigo, e o pastor Martins, de Natal, já estivemos juntos, viajando para o Japão, na obra de Deus, na escola bíblica também ali naquele país. O pastor Joel, de vez em quando, estamos ali também participando dos trabalhos, um ministério abençoado, uma bênção muito grande. E também os demais obreiros, não é possível citar todos os nomes aqui, como o pastor Jefferson, o pastor Júnior, que nós consideramos como da família, a irmã Cristiana, a irmã Adma. E é uma alegria quando venho aqui, até porque aqui é minha terra, né? Eu nasci aqui, eu nasci em Paratibe. Eu fui para São Paulo em fevereiro de 1975. Lá eu voltei para o Evangelho de Jesus Cristo, porque quando eu fui, estava fora da igreja, não tinha sido batizado ainda, fui nascido, criado no Evangelho, criado na escola bíblica dominical, mas na minha adolescência eu deixei a igreja e só voltei aos 22 anos de idade, já em Jundiaí, e ali eu fui batizado nas águas, fui também batizado no Espírito Santo, conheci a minha esposa, ali eu me casei, nasceram meus filhos, e recebi até o título de cidadão jundiaiense, isso há uns 25 anos passados. Estou ali trabalhando, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Cooperei com o pastor Eliseu Queiroz de Souza, como diácono, cooperador, presbítero, e participei também da diretoria da igreja. Me lembro quando, em 97, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que era o vice-presidente, ele é o presidente do Belém, mas era vice-presidente no Jundiaí, e ele aconselhou o pastor Eliseu Queiroz de Souza a passar a vice-presidência para mim, e ele foi lá e entregou o cargo, e eu assumi aquele cargo, e em 96, não, foi em 87, desculpe, o pastor José Wellington fez isso em 87, porque o pastor Eliseu se jubilou em 96. Estou ali à frente do trabalho, pela graça de Deus, até o dia de hoje. Então, meus irmãos, mas eu quero ler com toda a igreja a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Eu quero frisar, repetir o que eu falei pela manhã, que estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que é um texto que foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em novembro de 2017, e já
a procura foi tanto que já passou de 2.500.000 exemplares. E a Convenção Geral da Assembleia de Deus, a nossa CGADB, adotou a Nova Almeida Atualizada como texto padrão da Assembleia de Deus, ao lado da Almeida Corrigida. Então, meus irmãos, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela publica 6 versões da Bíblia. 6, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, a tradução brasileira, a nova tradução na linguagem de hoje, a Almeida Corrigida, edição de 69, e agora a nova Almeida Atualizada, que é a linguagem para as pessoas do nosso tempo, linguagem mais simples, é uma Bíblia sonora, própria para leitura em público, pela sonoridade fica mais fácil a sua compreensão. E nós, meus irmãos, desde um dia aí já adotamos essa Bíblia como texto padrão, e com o tempo a gente espera que as Assembleias de Deus venham também a adotar, porque a linguagem é fácil para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com a Bíblia, e os jovens, a nova geração, com a nova geração que nós nos preocupamos. É importante a pessoa entender aquilo que lê. Desde que foi fundada a primeira sociedade bíblica no mundo, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, como falei hoje de manhã, em 1804, o objetivo dela foi traduzir e imprimir e distribuir a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, por um preço que todos possam adquirir. Então, é esse o nosso objetivo. Hoje, a Bíblia está traduzida em mais de 3.300 línguas, e só a Bíblia completa em 704 línguas, a Bíblia completa, falada por 5 bilhões e 700 milhões de pessoas. Isso significa que 5 bilhões e 700 milhões de pessoas têm a Bíblia na sua língua materna, e isso não é pouca coisa. Então, meus irmãos, e eu creio que esse número, essa estatística, já deve estar defasada, porque esses números são do início do ano, do relatório das Sociedades Bíblicas Unidas, e existem muitas equipes traduzindo a Bíblia para grupos minoritários. E isso, meus irmãos, é um grande desafio, porque se a Bíblia está em quase 3.500 línguas, tanto ela completa, como em parte, como o Novo Testamento, está em 1.551 línguas, e porções da Bíblia, como o Evangelho de João, os Salmos e assim por diante, somando isso, chega a 3.300, 3.400 nessa faixa. Só que o número de línguas que faltam ainda à Bíblia é outro tanto, mas só que são grupos pequenos, tribos indígenas, por exemplo, grupo de 200 pessoas, de 300 pessoas, e a tradução da Bíblia completa, irmãos, leva tempo. Eu lembro que o pastor Júnior, numa visita feita à Sociedade Bíblica do Brasil, fez essa pergunta, qual o custo e o tempo para uma tradução da Bíblia. Então, meus irmãos, acontece que essas pessoas têm o direito de ter a Bíblia na sua língua, e essa é a vontade de Deus. Não importa se são 200 pessoas de uma tribo, se são 100 pessoas, se são 50, a língua ajuda a preservar a etnia, ajuda a preservar a cultura, ajuda a preservar aquele povo, e é a vontade de Deus que a sua palavra chegue ao conhecimento de todos os povos, tribos, línguas e nações, na sua língua materna. Então, meus irmãos, o desafio continue. Ore pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ela não é uma editora, ela é uma missão, ela é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, que trabalha com trabalho de evangelismo, com trabalho de inclusão social, visitando enfermos, visitando presidiários. A Bíblia para o cego, a Bíblia para o cego, Bíblia em braille,
São 39 volumes, é uma torre assim, ó. Custa mais de R$3.000 para a produção de um texto desse. E não é vendido, não. É doado. E tem lista de cegos esperando a sua vez para receber a sua Bíblia, para ler a palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a Sociedade Bíblica do Brasil não é uma religião, não é uma igreja, antes do contrário, ela trabalha com as igrejas e para as igrejas, ela pertence aos crentes. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é dos crentes. Então, você tem a liberdade de cooperar, de se informar sobre o projeto da Sociedade Bíblica do Brasil, que mantém o mesmo propósito de transformar vidas pela palavra de Deus, seguindo aquele princípio original de 1804, distribuir a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, por um preço que todos possam adquirir. E a Nova Almeida Atualizada é uma dessas versões. Eu quero deixar claro, irmãos, que a Bíblia, outras edições, não são concorrentes, não. Todas elas divulgam a palavra de Deus, o objetivo é levar o conhecimento da palavra de Deus para os povos. Essas versões não são concorrentes, mas são parceiras que estão também distribuindo, comunicando a palavra de Deus. E, além disso, a Almeida Corrigida e a Nova Almeida Atualizada são também edições da própria Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a nossa preocupação é justamente o fato de o povo ter um texto na linguagem que todos possam compreender. Então, está dado esta informação muito importante sobre a Sociedade Bíblica do Brasil e a sua função e o seu trabalho. Então, a Nova Almeida Atualizada, você lendo, estava lendo anteontem a construção do Templo de Salomão. Eu até falei para minha filha, falei, escuta, mas na Almeida Corrigida isso aqui não ia ficar claro, porque ele fala tantos metros, tantos centímetros da coluna, tantos metros, então... Aí a gente pega a Almeida Corrigida, fala de côvados, fala coisas que não é da nossa cultura, né? Então, isso facilita muito a compreensão. Ambos os textos, todos os textos são fidedignos, não tem problema nenhum, expressam o texto original, embora com expressões de linguagem diferentes, mas falam a mesma coisa, de modo que a Nova Almeida Atualizada é mais simples a linguagem. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Porque, pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Aqui, meus irmãos, temos um texto soteriológico, um texto que trata da salvação, de grande importância na vida dos crentes. Porque, meus irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo, nós não temos dificuldade em entender que nós não merecemos a salvação. Deus olhou do céu para a terra, olhou para nós, e diz o texto sagrado que ele não viu um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos merecem a condenação, mas Deus teve misericórdia de nós. E ele havia já elaborado um plano de redenção antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, porque Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, para ele não existe o tempo, para Deus, presente, passado e futuro, é tudo uma coisa só, é algo tão extraordinário, tão inédito, que não comporta na mente humana a grandeza de Deus, a infinitude de Deus. Então, Deus olha o presente agora e olha há milhares de anos passados como se fosse o presente. O futuro, milhões de anos futuros, Deus vê como se fosse o presente. Então, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo
são tudo a mesma coisa. Então, Deus, Ele, quando elaborou o plano de redenção, o plano de salvação, Ele sabia todas as coisas que iam acontecer, sabia. Embora existam grupos religiosos que não tenham conhecimento teológico de acordo com a palavra de Deus, mas nós sabemos que Deus é perfeito em seus atributos, Deus é perfeito em tudo. Muito bem. E aqui nós lemos um texto que as pessoas que não estão familiarizadas com o Evangelho, elas são enganadas muitas vezes. Às vezes são pessoas de bem, são pessoas até bem intencionadas, mas estão equivocadas porque elas acham que a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, com decência, com honestidade, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom marido, essas pessoas acham que isso já é suficiente. Outros, porque são pessoas religiosas. Quando você evangeliza, você fala, não, eu já tenho a minha religião. Outros falam, eu quero morrer na religião dos meus pais. Mas o plano de Deus, meus irmãos, Deus não está preocupado, não é com religião, mas é com a comunhão com suas criaturas inteligentes. Quando Adão pecou, a iniciativa foi do próprio Deus de procurar Adão. Adão, Adão, onde estás? E ele estava escondido, estava envergonhado, porque viu que estava nu, e a sua esposa Eva também, e fez aventais com folhas de figo para esconder a sua nudez, e Deus imolou um animal, um cordeiro, e com a sua pele fez a roupa para cobrir a nudez do primeiro casal que havia pecado, caído em pecado. Ontem eu me lembro, o pastor Joel Freire falou muito bem sobre o sangue. Sem derramamento não há remissão de pecados. E realmente a morte, quando a pessoa lê a Bíblia, qualquer pessoa, ao ler a Bíblia, chama a atenção o fato de tantos sacrifícios, de tantas imolações, animais sacrificados, de altar. E a pessoa acha até isso estranho, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas, na verdade, aqueles sacrifícios eram substitutivos, porque Adão devia morrer, porque Deus falou, no dia que você comer, você morre, você vai morrer. Mas o que Deus fez? Deus imolou o animal. E isso a gente vê em Levítico, aquele ritual todo, sacerdote sacrificando o animal, e a pessoa que leva o animal para o sacrifício põe a cabeça na mão daquele animal, significando a transferência da culpa. Aquele gesto representa, mais ou menos hoje, quando alguém vem para Jesus, no modelo da época, mas estava apontando para o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, as pessoas pensam que só pelo fato de ser religiosa ou de participar de sacrifícios, isso resolve. Não, não. É o novo nascimento. Nós temos, pelo menos, alguns exemplos na Bíblia. Podemos mencionar Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um homem que tinha admiração por Jesus. Podemos até usar numa linguagem de hoje, ele poderia dizer que era um fã de Jesus, tinha um respeito, uma admiração por Jesus, pelo que Jesus ensinava, pelo que Jesus fazia, de modo que ele foi até escondido à noite, se entrevistar com Jesus, e elogiou Jesus, e na verdade era até um elogio sincero, não era um elogio como aqueles que foram testar Jesus sobre o tributo de César. Ali eram hipócritas, eram pessoas que estavam armando uma cilada para Jesus. Nicodemos não. Nicodemos, a gente percebe que ele reaparece no Evangelho de João mais na frente, que era um homem temente a Deus, era membro do Sinédrio, ele era um fariseu, mas ele tinha
sinceridade no coração e queria saber mais sobre Jesus, mas só que estava equivocado. Quando ele chegou e falou que realmente Jesus procedia de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais se realmente não fosse proveniente de Deus. Quem sabe ele esperasse, sabe, um tapinha no ombro, né? Isso mesmo, Nicodemo, você realmente, usando uma linguagem popular, você é o cara, né? Você é o cara, você acertou em cheio. Eu sou isso mesmo que você está falando, eu sou o Filho de Deus, eu sou isso, mais aquilo. Muito bem, você pode seguir a sua vida, a sua caminhada, você está no caminho certo. Não foi isso, não. Que Jesus disse, olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Imagine, eu posso imaginar a perplexidade de Nicodemos, né? Mas parece que aquela linguagem, porque a linguagem, irmão, do crente, o mundo às vezes não conhece. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, ainda estava me preparando para o batismo, eu trabalhava na Vulcabras, lá em Jundiaí. E eu vi um colega de trabalho comentando com outro a meu respeito. Ezequias está dizendo que não é do mundo. Dava risada, que não é do mundo. Então, aí eu chamei, e um exemplo, você está vendo aqueles pedreiros que estão trabalhando na construção desse galpão aqui? Você está vendo a empresa que aquele pertence, que ele trabalha? Sim. Mas eles estão trabalhando onde? Na Vulcabras. Mas eles não são da Vulcabras. Eles pertencem à empreiteira que está construindo esse galpão. Então, é isso que eu estou dizendo, que eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo, eu pertenço a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, a linguagem do cristão, muitas vezes, o mundo não entende, o mundo não compreende. Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, escuta, mas como pode um homem, depois de velho, nascer de novo? Porventura, ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não, Nicodemos, não é isso, não. E Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele era um fariseu. O fariseu era um doutor da lei, era membro, o Sinédrio, meus irmãos, era o Supremo Tribunal Judaico, formado por fariseus, saduceus, e era presidido pelo sumo sacerdote. E aquelas pessoas eram pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam a tradição do seu povo. Então, Nicodemo deveria, sim, conhecer o profeta Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, da promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Ele não era para ficar tão surpreso assim. Mas Jesus pacientemente explicou, estava explicando que esse novo nascimento é a regeneração, e que isso é obra do Espírito Santo, não é obra da carne, não são obras pessoais, não são méritos humanos, isso é a graça de Deus. Então, aquelas palavras ficaram realmente gravadas no coração de Nicodemos, que lá na frente, porque Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Nicodemos viu Jesus pendurado no alto da cruz, com certeza o Espírito Santo fez lembrar essas palavras. A serpente de Moisés levantada no deserto, olha aqui, Jesus também foi levantado. Então, aí nós temos um exemplo para as pessoas que são religiosas, que às vezes são amigas dos crentes, mas que acham que não precisam de salvação, que não precisam de Jesus. Um outro exemplo é o de Cornélio, nós falamos dele hoje de manhã, no estudo bíblico. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que dava esmolas, e era um homem sincero, porque quando a pessoa faz isso para uma projeção ou com interesses peculiares, tudo bem, nós não conseguimos detectar isso, mas Deus
Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele é onisciente, é onipresente. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, conhece aquilo que vamos pensar ainda. Deus conhece tudo. E Cornélio recebeu o testemunho do próprio Deus. O anjo foi a Cornélio e disse: olha, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm chegado em memória diante de Deus. Então, você manda chamar um homem chamado Simão, sob o nome Pedro, que ele está ali em Jope. Então, manda chamar, que ele vai te dizer o que você deve fazer. Ora, se a religião, se essas pessoas que se consideram bondosas demais, que nem precisam de Jesus, que só o fato de ter uma boa conduta, ter uma ética exemplar, já é suficiente, aí está a lição. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e leia sobre Cornélio, um homem sincero, um homem honesto, um homem temente a Deus, mas precisava de Jesus. Sem Jesus não existe salvação. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que você acha que o pastor Ailton está preocupado em enviar missionários para todas as partes do mundo? Por que você acha que o pastor Joel deixou o seu país, deixou a cidade de São Paulo, deixou a sua família para ir para outra América, para um outro país? Por que vocês acham que muitos deixam o seu lar, sua cidade, seus familiares e vão para um povo, uma cultura que não conhece e às vezes tem dificuldades? Por que eles fazem isso? É porque não existe outro meio de salvação, somente Jesus. Porque se tivéssemos uma alternativa, tá bom, a gente ficaria até despreocupado. Não, lá tem gente, lá eles fazem esse trabalho. Mas não funciona assim. Funciona assim. Então, Jesus é o único Salvador do mundo. O único Salvador do mundo. Por essa razão, as igrejas enviam missionários para toda parte, para que as pessoas se convertam ao Evangelho e sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Por essa razão, o anjo falou para Cornélio: olha, chama alguém que vai dizer o que você deve fazer. E foi o que Pedro fez. Pedro teve também outra revelação. Veja como Deus trabalha. Ele estava em Jope, na casa de um xará, também chamado Simão. Interessante que aquele Simão era curtidor. E a gente vê que Pedro já estava mais desenvolvido espiritualmente, porque um judeu não se hospeda na casa de curtidor, porque o serviço de couro, de curtir couro, o serviço de caldeireiro, para os judeus, eram tidos como cerimonialmente impuro. Cerimonialmente impuro. Então, e Pedro, como judeu, estava na casa de um curtidor, né? E ali ele teve uma revelação, daquele lençol que descia do céu à terra, e ele vendo aquela visão. E ali estavam os animais impuros, aqueles animais que Moisés prescreveu em Levítico e também em Deuteronômio, que o judeu não deve comer. E ali estavam aqueles animais, e uma voz dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro disse: ah, Senhor, nunca comi coisa comum ou impura. E a voz disse: não faças tu imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia. Então, estava se referindo a Cornélio, porque Cornélio era um gentil. A Bíblia diz que ele era da corte italiana. Existe lá em Sevilha, na Espanha, um bairro chamado Italiana, e a tradição diz que era o bairro de Cornélio. Mas não há realmente uma confirmação histórica. Mas é uma tradição, diz que Cornélio era daquele bairro ali de Sevilha que se chama Italiana, porque em Atos 10 diz que ele era da corte chamada Italiana, embora a gente não tenha muitas informações sobre o que significa isso. Muito bem, mas era um romano, era um gentil. E Pedro só entrou, como judeu, só entrou na casa de um gentil,
porque ele recebeu a revelação de Deus. Veja que Pedro se explicou em Jerusalém. Se não fosse o batismo no Espírito Santo de Cornélio, talvez Pedro fosse até excluído, viu, do rol de membro da igreja. Viu? Porque ele disse, olha, mas Deus falou comigo, não convence. Olha, eu tive a visão do lençol e não... E Cornélio mandou representantes, mandou uma comitiva, mas não convencia o colégio apostólico. Mas quando ele falou do batismo no Espírito Santo, olha, eles falaram em língua também, como nós a princípio. Então, os gentios são gente também. Então, o evangelho é para todos os povos, tribos, línguas e nações, para todos os povos. Aí, abriram-se os olhos, a mente daqueles apóstolos. O evangelho é para todos os povos. Não somente para os judeus, para depois os judeus evangelizarem as nações. Não, é para todos, para todos. Então, Cornélio, ele recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, se converteu. E o outro exemplo, meus irmãos, foi Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele diz que era o homem mais crente da sua religião. Ele fala isso lá em Gálatas. Fala que ele excedia em judaísmo acima de todos os seus da sua nação. Em outras palavras, ele se considerava o homem mais crente da sua geração. E outra coisa, a religião de Saulo não era uma religião pagã. Ele era monoteísta. Ele era membro do judaísmo, ele era membro do Sinédrio, ele era um fariseu, era uma autoridade em Israel. E a religião de Israel é a religião monoteísta, a religião de Abraão, de Isaac e Jacó, a religião do Sinai, a religião de Moisés. Então, era um homem muito sincero. Muito sincero. Agora, quando ele se encontrou com Jesus, e a gente fica pensando como são os seres humanos, é só mesmo a graça de Deus. Né? Porque em Timóteo, olha o que ele diz aqui no capítulo 1 da primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, olha a declaração de Paulo a seu respeito. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja agora o testemunho pessoal dele. A mim, que no passado era blasfemo. Preste atenção. Que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isto na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Então, veja, imagine Paulo, quando o perseguidor, Saulo de Tarso, alguém falar que ele era blasfemo, que ele era incrédulo, que ele era ignorante, duvido. Ninguém podia pregar o evangelho para ele, porque a arrogância religiosa era tanta, a soberba era tanta, e achava que estava com a verdade. Serve o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Isso era verdade. Estava aguardando o Messias, só que o Messias já havia chegado e ele não tinha se dado conta disso. E para eles, aqueles discípulos de Jesus eram alguns hereges que estavam seguindo um defunto chamado Jesus, e esse Jesus foi crucificado, e lá está escrito em Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro, portanto Jesus era maldito, e os discípulos que estavam seguindo Jesus eram malditos também. Era essa a lógica dele, mas só que ele se esqueceu que a lei, quando fala maldito que for pendurado no madeiro, está falando do condenado. Jesus não era condenado, Jesus era puro, santo, imaculado e perfeito, não cometeu nenhum pecado. Ele foi lá em nosso lugar. Nossos pecados foram cravados ali em Jesus.
Jesus se entregou por nós. Aí ele só entendeu isso depois que o próprio Jesus Cristo se apresentou a ele. Era a única maneira. Era a única maneira de Paulo ouvir, prestar atenção. E aí Paulo foi transformado. E aí, depois de iluminado pelo Espírito Santo, ele se deu conta, realmente, eu era incrédulo, eu era ignorante, mas exaltou a graça de Deus, aleluia. Então, é o que Paulo escreveu aqui, que pela graça nós somos salvos. O que é a graça? É o favor imerecido, é algo que nós não merecemos, que Deus nos concede, que Deus nos dá de sua livre e espontânea vontade. Então, isso é a graça de Deus. Ninguém merece a salvação, nenhum de nós merecíamos a salvação, nenhum ser humano. Mas Deus quer salvar a todos, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Então, aqui a graça. E como isso acontece? Pela fé, não pelas obras. Não vamos, nós praticamos as boas obras, mas porque somos salvos. Isso já é fruto da salvação, mas não para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Deus nos perdoou, se apiedou de nós, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, essa mensagem, você que está me ouvindo, no seu lar, na sua casa, você que está neste templo, nesta casa, ouvindo essa mensagem, preste atenção, porque a religião, meus irmãos, ela, sim, nós não podemos também desprezar a religião, porque quando a pessoa vem para Jesus, ela se torna uma pessoa religiosa. E todas as pessoas precisam de um domicílio espiritual, assim como na nossa vida física. Nós necessitamos de um domicílio. Você trabalha durante o dia, chega o final do dia, você vai para casa, você precisa do seu lar, da sua família, seus filhos, sua esposa, é o seu domicílio ali. Então, se a pessoa vem para Jesus, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura. Veja que a pessoa, quando vem para a igreja e vem para Jesus, antes era seu João, seu Pedro, seu Manuel, Dona Maria, Dona Joana, mas agora é irmão. Por quê? Veja só que automaticamente já faz parte da família. Pode ver que no primeiro contato, quando você cumprimenta, já chama de irmão, porque já é membro da família de Deus. Então faz parte do povo de Deus. Isso é uma transformação, logo de início, quando a pessoa vem para a igreja, ela vem para Jesus, aí ela precisa de ensino, do discipulado, nasceu de novo, é uma nova criatura. Então, pela graça de Deus, as suas boas obras, a sua conduta, ela vai aprender seu relacionamento no lar, seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento na sociedade, seu relacionamento com o vizinho, seu relacionamento na igreja, com os irmãos. De vez em quando ela comete alguns deslizes, mas os irmãos mais prudentes, mais maduros, vão orientando, e essa pessoa vai crescendo espiritualmente. Nasceu de novo, é uma nova criatura. Então, veja que Nicodemos, talvez você seja um cidadão de bem, como Nicodemos, que admira Jesus, que admira os crentes, mas você precisa ser um crente, você precisa de Jesus. Talvez você seja uma pessoa bondosa, piedosa, temente a Deus, como Cornélio, mas você também precisa de Jesus. Você não vai para o céu com as suas boas obras, não. Você vai para o céu por meio de Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados, e Ele nos deu garantia de vida eterna. E outra coisa, meus irmãos, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o penhor. Esse penhor, meus irmãos, é a garantia. É a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Os irmãos sabiam disso? É a única religião do planeta. Jesus disse: Ele está em vós, está em vocês. O mundo não vê, o mundo não pode ver, mas está em você.
Então, o Espírito Santo, esse Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. Não é uma coisa fictícia, não é uma coisa imaginária, não é uma coisa filosófica, não é. É um fato real. Nós sentimos, ninguém consegue tirar isso de nós, do nosso coração. A pessoa pode oferecer o que quiser, pode tentar persuadir, usar todos os recursos do mundo, não tira isso, não tira, porque nós temos o penhor do Espírito, nós temos o Espírito Santo. Então, é necessário nascer de novo, como Nicodemos. É necessário crer em Jesus como Cornélio. É necessário reconhecer o senhorio de Jesus e seguir a Ele, como o apóstolo Paulo. Então, esses exemplos mostram bem como funciona a teologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E para finalizar, eu quero deixar um convite com essas palavras, as últimas palavras da Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Aleluia! Com essas palavras, Deus te chama para fazer parte da família de Deus, para ser um crente e morar no céu com Jesus. Amém.